Uma boa noite a todos os irmãos presentes na nossa casa, em ambos os planos da vida, e àqueles que nos acompanham dos seus lares pela nossa página do centro no Facebook. E depois também poderão encontrar na nossa página no YouTube, que lá estão todo o trabalho, né, que fizemos aqui e que está sendo gravado. Que todos nós possamos sentir muita paz, possamos nos sentir acolhidos, abraçados e afagados pelos amigos espirituais. Então, antes de nós começarmos, nós gostaríamos de relembrar aos irmãos que estiverem portando os seus celulares, que os desliguem ou coloquem no modo silencioso, para que não haja nenhuma interferência externa neste momento que é tão nosso, tão único, para que a gente possa realmente estar presentes aqui neste momento. Também nós gostaríamos de dar um aviso do Departamento Doutrinário Espiritual, que estão abertas inscrições para o IED, que é aquele grupo de introdução e estudo da doutrina espírita. Para aqueles de nós que queremos iniciar, que queremos compreender esta doutrina que nos consola, que nos esclarece. Então, estão abertas as inscrições. Os interessados, então, podem procurar qualquer um trabalhador da casa que os direcionarão para uma lista que está aqui sobre a mesa, que os irmãos poderão procurar depois no final dos trabalhos, se assim o desejarem. E muitos dos trabalhadores, muitos de nós estamos também divulgando este convite, este aviso nas redes sociais, aonde está também disponibilizado um número de celular, que é o WhatsApp, para que os irmãos possam tirar as suas dúvidas a respeito deste estudo. E, a princípio, este estudo será nas segundas-feiras, das 19 às 20 horas, presencialmente. E o início, então, será lá no início de março, mas será divulgado, então, o dia do início destes estudos. Nós também gostaríamos de divulgar que o Departamento de Ação Social convida-nos para que nós nos engajemos com este departamento na campanha do material escolar. Nós sabemos que agora estão começando as aulas, né? Algumas até já começaram, outras ainda é mais para o final do mês. Porque dia 25/2 agora serão entregues os ranchos. E gostaríamos de colocar alguns itens junto com estes ranchos, alguns itens de material escolar. Nós colocamos aqui algumas sugestões, como cadernos, lápis, borracha. Então, estamos todos convidados a nos juntar com o Departamento de Ação Social nesta campanha do material escolar. Então, neste momento, nós começamos o nosso encontro de reflexões acerca do Evangelho à luz da doutrina espírita, o Evangelho de Jesus, rogando ao Pai Maior, ao Mestre Jesus, aos amigos espirituais, que nos envolvam a todos nós, para que possamos acerenar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, para poder aproveitar verdadeiramente tudo que aqui nos será trazido por inspiração dos espíritos encarregados de nos auxiliarem neste trabalho. Nós então vamos ler
uma mensagem deste livro, Momentos de Paz, para que nós possamos nos harmonizar e também que fique como uma prece de abertura para esta noite. Diz assim: Senhor Jesus, suplicamos para que atenteis para a nossa boa vontade, olvidando-nos as fraquezas. Fortalecei o nosso desejo de servir e de trabalhar no despertar das consciências. Estabelecei em nós o campo de trabalho no qual serviremos na difusão do vosso amor infinito. Orientai-nos nas encruzilhadas da vida, para que a vossa presença seja a nossa fonte de recursos a abastecer-nos e a dar-nos forças para prosseguir. Se cairmos em algum momento, revigorai nossas forças para que nos levantemos ante as lembranças das dores que sofrestes. Sede, pois, nossa companhia constante, porquanto somente tua luz haverá de iluminar-nos o caminho e nos mostrar a verdade. Pelo Espírito Ernesto. Então, a partir deste momento, teremos as reflexões da noite e, para tanto, convidamos a Elizabeth. Uma boa noite a todos os irmãos, que a luz do Pai Maior nos envolva a todos nesta noite que aqui nos reunimos para ouvir a palavra do Evangelho de Jesus. Nós estamos no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, que é um dos maiores capítulos do nosso Evangelho, são 31 itens. E nós ficamos aqui no item 1 e no item 3, nesse momento. O item 1 tem uma passagem evangélica que diz assim: Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados que sofrem perseguição pela justiça, porque o reino dos céus é para eles. Está em São Mateus, capítulo 5, versículos 4, 6 e 10. Depois tem uma explicação logo em seguida, justiça das aflições, que diz assim: as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra não podem ocorrer senão na vida futura. Sem a certeza do futuro, essas máximas seriam um contrassenso, bem mais, seriam um engodo. Mesmo com essa certeza, compreende dificilmente a utilidade de sofrer para ser feliz. E disse que é para ter maior mérito. Mas então pergunta-se, por que uns sofrem mais do que os outros? Por que uns nascem na miséria e outros na opulência, sem nada terem feito para justificar essa posição? Por que para uns nada dá certo, enquanto para outros tudo parece sorrir? Mas o que se compreende menos ainda é ver os bens e os males tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude. Ver os homens virtuosos sofrerem ao lado dos maus que prosperam. A fé no futuro pode consolar e levar à paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Entretanto, desde que se admita Deus, não se pode concebê-lo sem perfeições infinitas. Ele é todo poder, todo justiça, todo bondade, sem o que não seria Deus. Se Deus é soberanamente bom e justo, não pode agir por capricho nem com parcialidade. As vicissitudes da vida têm, pois, uma causa, e uma vez que Deus é justo, essa causa deve ser justa. Eis do que cada um deve compenetrar-se bem. Deus colocou os homens sob o caminho dessa causa pelos ensinamentos de Jesus,
e hoje, julgando-os bastante maduros para compreendê-la, a revelou inteiramente pelo Espiritismo, quer dizer, pela voz dos Espíritos. Então, meus irmãos, esse Bem-aventurados os aflitos, do capítulo 5, tem a justiça das aflições, as que elas têm causa nessa vida presente, aquelas têm causa em vidas passadas. É muito interessante, é muito consolador todo o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bom, então conta-se que ao atravessar uma fase particularmente difícil da sua existência, Teresa de Ávila, que é a Santa Teresinha dos católicos, teria se queixado docemente ao Senhor e ouviu como resposta uma voz misteriosa que lhe dizia ser assim que Deus trata aqueles a quem Ele ama. É por isso, então, que ele tem tão poucos amigos, responde Teresa, conformada, mas dolorida. Era a velha noção das igrejas que julgavam que a dor era um castigo de Deus. Ela também, uma grande missionária, mas dentro dos dogmas da Igreja Católica, ela achava que Deus castigava ainda, né? E não, uma dor seria um castigo de Deus e não uma ação regeneradora aos nossos seres espirituais. Assim pensava, então, essa Teresa de Ávila, espanhola, canonizada pela Igreja Católica, que viveu no século XV, numa trajetória todo amor, toda benevolência, todo amparo aos mais humildes. E uma frase dela é a seguinte: quero passar o meu céu fazendo bem sobre a terra. E conhecemos pela luz da doutrina espírita, abrir aspas, o espírito é um projeto de Deus que contempla a sua criação, seu desenvolvimento, seu aperfeiçoamento e destino, nos mínimos detalhes do começo até o fim. Mas a tribulação do bom e do justo sempre foi um grande problema filosófico e moral. Tanto que nós lemos aqui essas perguntas que foram feitas, né? Por que uns sofrem mais do que os outros? Por que uns nascem na miséria, outros na opulência, etc., né? Vale relembrar, ressalta-se, que Kardec vai nos dar essas respostas. E cá no Evangelho, também no capítulo 9 do nosso Evangelho, bem-aventurados que são brandos e pacíficos, no item 7, um comunicado de um espírito amigo também vai nos responder. Diz assim no primeiro parágrafo: a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes, mas bendizei ao contrário o Deus Todo-Poderoso que vos marcou pela dor neste mundo para a glória do céu. Pula um parágrafo lá no outro. A vida é difícil, bem eu sei. Ela se compõe de 1000 nadas que são picadas de alfinetes que acabam por ferir. Mas é preciso considerar os deveres que nos são impostos, as consolações e as compensações que temos por outro lado. E então veremos que as bênçãos são mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto, do que quando se curva a fronte para o chão. Coragem, amigos. Cristo é o vosso modelo. Ele sofreu mais do que qualquer de vós e não tinha nada a se censurar, enquanto que vós tendes vosso passado a expiar e vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Essa palavra encerra tudo. Então vale relembrar, ressaltar aqui, que o resgate nem sempre é pela dor. Foi o que ocorreu com Ascânio e Lucas, da obra Ação e Reação de André Luiz, psicografia de Chico Xavier. Estes dois espíritos, Ascânio e Lucas, vinham se dedicando quase 500 anos entre um aprendizado muito elevado
e tanto alternavam encarnações na Terra e atividades muito profícuas no plano espiritual. Só não entendiam por que eles não reencarnavam em mundos mais felizes, em mundos superiores. Certo dia, na espiritualidade, em reunião com a direção do posto de atendimento, eles descobrem que tinham débitos contraídos em uma encarnação no século XV, na qual eles assassinaram 2 companheiros em uma batalha na França em 1429. A partir desta revelação do antigo débito, eles escolhem passar por uma nova encarnação, em vez de solicitar uma encarnação em mundos mais felizes. Então, puderam reencarnar na Terra, outra vez, não para o resgate da dor, mas em nobre missão, trabalhando para o desenvolvimento da aeronáutica. Tinham desta vez um objetivo claro: dedicaram-se à sua missão e deixar um legado para a humanidade. Então vejam, os benfeitores nos mostram que podemos reparar nossos débitos com os adversários, não diretamente com eles, não necessariamente com sofrimento e dor também, mas colocando em jogo todo o nosso potencial espiritual e de evolução já adquiridos em prol dos nossos irmãos em humanidade, que foi o caso de Ascânio e Lucas, que vieram numa outra encarnação, esta grande missão pela humanidade. Então nós vemos que a cobrança é sempre amigável e em prestações. Se nos dispomos honestamente ao resgate, embora às vezes nós possamos estranhar as circunstâncias sobre as quais ela se realiza. Por que muitas vezes perguntamos, tudo parece tão difícil? Parece que estamos entregues à própria sorte, sem a presença amiga dos mentores? Por quê? Por quê? Mas o Mestre nos disse, e a espiritualidade vem corroborar a todo instante, lembrando que nós não estamos sós. Que o apoio indispensável ao êxito jamais nos faltará. Que o mundo espiritual continua vigilante e ativo, a fim de que não se perca nenhuma das ovelhas que o Pai Celestial confiou ao Mestre Jesus. O Pai não coloca fardos pesados em ombros leves. Tudo está na medida certa. É por isso que aquele que segue sob o peso da dor, sereno, resignado, parece um ser estranho no mundo, insensível, incompreensível até aos olhos das criaturas. E diante daqueles questionamentos de Kardec que nós lemos atrás, né? Por que uns sofrem mais do que menos? Por que uns parece a vida sorrir e outros só caminham com a dor? Nós compreendemos pelas instruções dos benfeitores que é apenas a lei de ação e reação que se cumpre nas criaturas. Está lá no Evangelho de João, no capítulo 15, versículos 18 e 19, a explicação do próprio Mestre. Se o mundo vos odeia, sabei que me há odiado antes de vós. Se fosseis do mundo, se fosseis da materialidade, né? Se fosseis do mundo, amaria o que é seu. Mas como não sois do mundo, por isso o mundo vos odeia. O Mestre parece advertir por antecipação os que ficariam na luta terrena. Também foi ele que disse, no mundo tereis aflições. Na obra Tormentos da Obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda, por Divaldo Franco, no capítulo 15, nós vemos assim. O Carreiro é um instrutor chamado Dr. Inácio. Fala assim, o carreiro carnal é sempre uma experiência de alto risco. Recordando-nos do Mestre, constataremos que ele venceu os 3 montes que o desafiaram. O Tabor, onde se transformou esplendente de beleza diante de Moisés e Elias, que vieram reverenciá-lo, bem como dos discípulos que ainda não tinham dimensão da sua grandeza.
foi o monte da comunhão espiritual no seu sentido mais elevado. Uma outra oportunidade, nós falaremos sobre essa transfiguração de Jesus no Monte Tabor. É uma passagem muito bonita do Evangelho. O outro monte de Jesus foi aquele no qual ele cantou as bem-aventuranças, revolucionando os códigos de ética, de economia e de moral vigentes na sociedade, abrindo horizontes novos para o entendimento dos valores espirituais. E, por fim, o terceiro monte de Jesus foi o Gólgota, onde aparentemente vencido triunfou, imortal, colocando a ponte para a perpétua comunhão de todas as criaturas com o Pai. Então, nós podemos dizer que a transfiguração de Jesus diante de Moisés e Elias, bem como dos seus discípulos, no Monte Tabor, traz uma simbologia muito grande para a humanidade, mostrando-nos que devemos viver a nossa existência no mundo sem ser do mundo, sabendo que pertencemos ao céu, que somos espíritos imortais passando por uma experiência terrena e que nos é indispensável desmaterializarmos-nos. Coisa importante isso aí, desmaterializarmos, a fim de que nós possamos desenvolver mais facilmente o amor e a sabedoria. E o caminho para a nossa evolução espiritual passa por esse segundo monte de Jesus, local em que o Mestre cantou as bem-aventuranças, abrindo-nos horizontes novos, a nos traçar linhas de ação e de comportamento. E na obra Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira, no capítulo 27, André Luiz nos lembra que somos chamados pelo Mestre a nos dirigirmos aos homens curvados pelo sofrimento, erguendo-lhes a cabeça, ponto e vírgula, que devemos aproximar-nos de quantos desconhecem a sublimidade dos próprios destinos e assoprar-lhes a verdade, vazada em amor, para que o sol da esperança lhes renasça no ser. E no terceiro monte, que é o Gólgota, como vimos na leitura, conta-nos Manuel Filomeno de Miranda que o Mestre triunfou, coroando coroando de amor e exemplificação o perdão aos seus algozes. Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. É este o momento do terceiro monte, em que nós somos chamados, somos aclamados a viver plenamente a palavra do Cristo, com abnegação, equilíbrio, em perfeita comunhão com o Pai. No mundo tereis aflições, já disse lá atrás, que palavras de Jesus. Quando Jesus falou que ele traria a espada e a discórdia, ele sabia ser difícil implantar num mundo tão hostil a verdade suprema do amor. Ele não podia esperar que a semente do amor caísse somente em terrenos férteis. Muitas espadas se levantarão, diz o Evangelho, contra a disseminação da paz, e a dissensão será levada até mesmo aos lares, quando a mãe amorosa e compassiva tiver um filho ingrato, ou a filha todo amor derramar lágrimas ocultas por um pai agressivo. E aí perguntamos, por quê? Por que seres pacificados devem conviver, não raras vezes, no seio de uma família onde há rebeldia, o desamor, a indiferença, até a ingratidão? Por que estamos juntos com esses seres nessa encarnação? O autor Hermílio Miranda, na obra Candeias na Noite Escura, nos dá a resposta. Como, porém, realizar a evangelização do mundo se não misturar os que já entreviram a luz com aqueles que tateiam nas trevas? Se os desesperados ficassem entregues ao seu desespero, jamais encontrariam o caminho que pode levá-los para fora daquele emaranhado de paixões em que se perderam. Quem vai buscá-los,
senão os que já aprenderam a sair de lá? Então, são a esses seres mais evangelizados que Jesus confiou tarefas regeneradoras, tarefas salvadoras. Embora humildes, é um trabalho em favor da redenção das criaturas. Está no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, que a missão dos servidores do Cristo se inicia quando ele mandou de 2 a 2 a todas as cidades e lugares para pregar, para levar a mensagem dele de esperança e de amor. E após transmitir as instruções aos apóstolos, eles lhe diz que todos eles têm os seus nomes escritos no céu. E quando nos propusemos ao privilégio de servir, com ela vem também o privilégio de nos redimirmos das faltas passadas. E assim, nossa atitude diante da dor deve ser de respeito, serenidade e esperança. Estamos recebendo o salário justo, com o qual compraremos o tesouro da liberdade e da paz, quando aprendermos a conviver com a verdade. Não disse ele que uma vez conhecida a verdade, nós estaríamos livres? Por outro lado, se a dor não é de resgate, sim de missão, como Francisco de Assis, Divaldo Franco, Madre Teresa de Calcutá, etc., tanto melhor. Porque é mais grato sofrer por amor do que sofrer sob o aguilhão da culpa. Eu estou passando isso porque eu sei porque estou passando pelo aguilhão da culpa. O pensamento do Cristo, segundo o texto de João, ele não distinguiu aqueles espíritos que já estavam redimidos daqueles que ainda trazem o peso dos erros. Porque ele diz, porque vos retirei do mundo. Ele não disse que ele se refere a todos nós ele retirou do mundo. Mas o que importa? Ele nos chamou e nos separou do mundo, é porque confia em nós. Nos entrega essa tarefa da disseminação da esperança, da serenidade e da paz. Não é bom saber que qualquer um de nós que esteja aqui nesse salão, neste momento, ou aqueles que estão ouvindo do lar, saber que Jesus confia a sua mensagem de amor a nós, pobres trabalhadores ainda com tantos erros, com tantas faltas, neste mundo de expiação e provas? Nos diz Hermílio Miranda que, abrir aspas, é bastante que os mentores espirituais identifiquem em nós um átomo de boa vontade, um pequenino impulso de servir, para que sejamos intuídos e auxiliados. É preciso que nos lembremos disso quando nós transmitimos o recado do mais alto. É por isso que a abençoada doutrina dos Espíritos nos previne que não podemos cruzar os braços ante as nossas próprias limitações ou quando nos sentimos machucados pela dor ou pela incompreensão. Se insistíssemos em esperar a purificação, o equilíbrio, para então começar a tarefa, provavelmente nós nunca iniciaríamos. É um belo sinal de humildade quando nos perguntamos diante da tarefa espírita: quem sou eu? Para trabalhar, para servir, quem sou eu? Sim, quem sou eu? Mas mãos à obra. Porque o trabalho aí está. Não apenas nos outros, não apenas para os outros, mas para nós mesmos, para este íntimo ainda que está tão árido no nosso coração. E vendo além esta passagem, esta mensagem de estímulo de Alta de Souza, que diz assim: agora, enquanto é hoje, eis que fulgura o teu santo momento de ajudar. Derrama em torno compassivo olhar e estende as mãos aos filhos da amargura. Repara, aqui e além a desventura caminha ao léu, sem pão, sem luz, sem lar. Acende o próprio amor, faze brilhar a tua fé tranquila, doce e pura. Agora, eis o momento decisivo. Abre teu coração ao Cristo vivo. Não permitas que o tempo marche em vão. E ajudando, servindo sem cansaço, alcançarás subindo passo a passo a glória eterna da ressurreição.
E quando a dor nos sacudir mais fortemente do que esperávamos, lembremos daquela advertência mortal. Sabei que o mundo me ha odiado antes de vós. E o Cristo nada tinha a resgatar. E se a dor é um estímulo para o nosso crescimento, demos graças a Deus por sermos aqueles poucos amigos que Ele tem, como se referiu a veneranda Madre Teresa de Ávila. Lembremos de uma famosa música, a banda de Chico Buarque de Holanda, de 1966. Muitos nem nasceram, não tinham nascido ainda neste ano, mas procurem, tem no YouTube, tem no Google, procurem essa música, a banda do Chico Buarque de Holanda. No início, cada pessoa de certo sonhava um sonho pequeno, só seu, vivia no seu mundo. Mas quando a banda passou cantando coisas de amor, tudo se ampliou. As pessoas se esqueceram dos seus problemas, os pequenos sonhos, para começar a sonhar juntos um grande sonho. Aquela gente sofrida, como diz a música, pelo menos naqueles breves minutos em que a banda passou, refugiaram-se na grandeza do momento, na harmonia e na cadência dos sons que encheram a cidade. A transformação foi visível. As personagens vão emergindo de seu mundo para ver a banda passar tocando coisas de amor. O próprio poeta é protagonista, porque ele também estava à toa na vida e o meu amor me chamou. O poeta observa que aquele homem sério que contava dinheiro parou. A moça triste que vivia calada sorriu. A namorada que contava as estrelas parou para ver, ouvir e dar passagem. E aquele velho fraco esqueceu do cansaço e foi no terraço e dançou. Até a rosa que vivia fechada se abriu e a lua que vivia escondida surgiu. Foi um acontecimento intenso, em que o poeta usa expressões fortes, como toda a cidade se enfeitou, ou a marcha alegre se espalhou na avenida e insistiu, mostrando a força da música para transformar o ambiente e promover um sonho compartilhado. Embora o poeta conclua nas últimas estrofes, como todos vão poder ver, que tudo ficou como antes, depois que a banda passou, nós pensamos que pode não ter sido assim. Acreditamos que muitas criaturas abriram seus corações, suas mentes, a este momento mágico, que pode ter gerado um despertar de consciência, uma valorização da vida, um cair em si, um encorajamento, ver uma esperança brotar, um crédito para dias mais felizes, quem sabe construir a sua autoestima, uma forma diferente de olhar-se, de enxergar-se, como a moça debruçada à janela, que uma moça feia debruçada à janela, que pensou que a banda tocava para ela. O poeta diz que a banda se espalhou na avenida e insistiu. Sim, ele insistiu. Por quê? Para acordar aqueles que ainda estavam dispersos, os sofridos, os distraídos, convidando-os e insistindo para que tivesse uma nova interpretação das suas existências. E agora, meus irmãos, não é a banda de Chico Buarque de Holanda que vem nos despertar. É o mestre que passa com a sua sinfonia celeste, com as suas partituras divinas, convocando-nos a este despertar. A que nos juntemos aos nossos sonhos de paz, harmonia e esperança para a realização de um reino de amor. Um reino que nos parece tão longínquo, mas também que se nos afigura tão próximo, tão possível, a partir das palavras do Cristo. Vós sois deuses, vós sois o sal da terra, brilhe a vossa luz. Que o Pai nos abençoe sempre.